Se sair por aí, glória a Deus, sem expectativa nenhuma, não vai dar certo. Não vai dar certo. E ele foi, Abraão simplesmente saiu da sua terra, crendo. E creu Abraão, e isso lhe foi imputado como justiça, porque ele agora, lá no livro de Gálatas diz, bendito, livro de Gálatas, bendito todos com o pai Abraão, todos são benditos em Abraão, todos, glória a Jesus, são benditos em Abraão, bendito. E é sobre isso, a Bíblia, irmão, ela diz que Abraão sai, e quando ele sai, ele passa a ser o pai da fé, porque para se chegar em Deus, tem que ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sabe por quê? Você vê a Deus? Não dá para ver. Você não vê. Não é isso? Agora, dá para ver Deus. Dá para ver. Sabia? Mas tem que ter fé para isso. Nós não vemos Deus, mas dá para ver Ele, mas tem que ter fé para isso. Porque os discípulos eles estavam com Jesus e eles pediram para ver o Pai. Ele falou: tanto tempo que eu estou com vocês, rapaz. Ué, vocês ainda não viram o Pai? Olha eu, só olhar para Ele. Quem vê a mim, vê o Pai. Aí eu te pergunto nessa noite: quem é Jesus? Quem é Jesus para mim e para você? Se Jesus for a Escritura para você, se Jesus for o Verbo vivo que se fez carne, se Jesus for a palavra para você, dá para ver Deus. É só você ter fé. Porque Jesus é a Bíblia, Jesus é a palavra. É só seguir o que está escrito, é só obedecer o que está escrito. Porque sem fé você não vai acreditar que é Jesus que está falando com você. Sem fé não dá para acreditar que essa palavra é a palavra de Deus. Sem fé não dá para agradar a Deus, não. Sem fé não dá para você ler o que está escrito aqui, mandar você fazer algo e você falar: isso aí é só um livro, só está escrito um negócio aí, mas não tem compromisso com isso. Agora, se você tiver fé, você vai ver Ele nas Escrituras, você vai ver Ele na palavra. Talvez você não vai conseguir ver Ele olho nu, não é isso? Você não vai conseguir ver Ele face a face, não, mas na palavra dá para ver Jesus, dá para ver Deus na palavra, porque Ele é a palavra, Ele é o Verbo vivo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Não é isso? Não é isso? Então quem vê a Bíblia e obedece ela, consegue enxergar Deus pelos olhos da fé. Nós conseguimos, irmão, pelos olhos da fé, ver o reino de Deus. Você consegue? Não é difícil. É só ler o que está escrito e acreditar no que está escrito aqui, que você vai ver. Pelos olhos da fé você consegue ver o mar morto se abrir. Você consegue, pelos olhos da fé, ver, glória a Jesus, louvado, engrandecido é o nome do Senhor, Deus se manifestar nos tempos antigos, nas suas 10 maravilhas no Egito. Pelos olhos da fé você vê Deus operar grandes obras. Pelos olhos da fé. É só ler o que está escrito ali e acreditar no que está escrito. É só isso. O Senhor te repreenda. É só isso. Mais nada. Pelos olhos da fé. Pelos olhos da fé. Dá para enxergar muita coisa. Por isso que a Bíblia está dizendo: sem fé é impossível agradar a Deus. Precisa ter fé para obedecer. Porque quem tem fé, obedece. Quem tem fé, guarda a palavra. Quem tem fé, acredita nela. Quem tem fé está protegido por Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus.
Sem fé não dá para obedecer a Deus. Sem fé não dá para obedecer. Sem fé tem, glória a Jesus. Só para obedecer tem que ter fé. Porque quem não tem fé não consegue obedecer. Não consegue. Como vai obedecer alguém que não vê fisicamente, poupado, né? Materialmente? Você não vê Deus dessa forma. Não, você vê com os olhos da fé. Os olhos da fé dá para você ver muita coisa. Glória a Jesus. Louvado e engrandecido o nome do Senhor. Sem fé, glória a Deus. A salvação sem fé não dá para ser salvo. Porque a fé, glória a Jesus, ela vem, a salvação ela vem pela fé. Se não tiver fé, não é salvo. Eu não estou falando desse negócio aí no mundo aí que as pessoas têm uma certa crença, né? Fraca. Não é isso? Não é isso. Eu estou falando de fé. Fé é obedecer. Fé é guardar a palavra. Fé é algo sobrenatural. Sem fé, glória a Jesus. Glória a Deus. É impossível agradar a Deus. Nós vemos que pela fé, Enoque foi arrebatado. Então, sem fé, glória a Jesus, não dá para ser arrebatado. Não é isso? Tem que ter fé para isso. Se não tiver fé, sabe por quê? Primeiro, você vai ver em algumas passagens, se não me engano, nos Coríntios, Romanos, vem perguntando como que é esse negócio aí de ressuscitar. Mano, se não tiver fé, não dá para acreditar nisso não. Não dá não. Paulo chega a explicar a ele, é normal, é assim mesmo. Uma semente ela tem que morrer primeiro, não é isso? Para depois ela nascer. Paulo explicando que quando você semeia, por exemplo, uma semente de jamelão, vai nascer uma semente de abóbora? Vai nascer um pé de abóbora? Vai nascer um pé de jaco? Não, claro que não, mano. Não é isso? Claro que não. Mas toda semente tem que morrer, né? Para depois nascer. Mas para isso tem que ter fé. Porque se não tiver fé, não vai acreditar nisso. Irmão, a Bíblia diz que primeiro os mortos serão ressuscitados. Você crê? Tem fé? Depois nós que estivermos vivos seremos transformados. É isso, num corpo incorruptível. E a ser levado para encontrar nas nuvens com o nosso Senhor. Glória a Deus. Tudo isso, sabe quando? Sabe quando? Antes da última trombeta. Tem fé para ouvir o toque da trombeta? Acredite que essas trombetas soarão. Glória a Deus. Tem que ter fé. Por isso que a Bíblia está dizendo aqui aos Hebreus capítulo 10, versículo, glória a Jesus, versículo 22, cheguemos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé. Você, eu, a igreja, temos que perseverar na fé, temos que continuar crendo, temos que continuar tendo fé, porque se não tiver fé, não dá para agradar a Deus. Não dá para obedecer. Sem fé, glória a Jesus, não dá para apagar os dardos inflamáveis do inimigo. Não é isso? Tomai também o escudo da fé, o qual apaga os dardos inflamáveis do inimigo. Sabe o que é isso? As setas. Porque tem seta que voa. Não é isso? Ao meio-dia. Não é isso? Glória a Jesus. Tem seta todo tempo. E se nós não tivermos fé, por que não? Fé, a Bíblia diz, glória a Deus, que Ele dá ordem aos anjos ao nosso respeito. Não é isso? Ele dá ordem aos anjos ao nosso respeito. E eles segurarão nossas mãos, não deixarão que nós tropeçaremos os nossos pés em pedra.
A Bíblia diz que ao nosso redor estão os anjos do Senhor, não é isso? Nos protegendo. Glória a Jesus. Mas para você crer nisso, tem que ter fé, tem que crer. Sabe por quê? Não que a sua descrença vai mudar a palavra de Deus, não. Mas se você, só através da fé que dá para você ver isso. Sem fé não dá para ver, não. Sem fé não dá para ver isso, não. Agora com fé você vê. Com fé você desfruta. Com fé você faz parte. Glória a Deus. Com fé. Então a Bíblia diz, irmão, glória a Jesus, chega diante de Deus com inteira certeza de fé.